Uma das maiores formas de entretenimento de nossos antepassados eram os espetáculos circenses. Nestes shows, não eram apenas os animais que eram cruelmente maltratados nos bastidores, haviam também humanos com deformações que, apesar de não serem maltratados como os animais, eram explorados pelos donos dos circos que tiravam proveito de duas deformações para enriquecerem, e estas pessoas eram muitas vezes os pontos altos do espetáculo. A presença deste tipo de atração nos circos revelava uma verdade que muitos não admitem, apesar de verdadeira. Nós humanos somos instintivamente fascinados por coisas bizarras ou esquisitas demais, principalmente quando esta atração é relacionada a outros humanos. Isso é tão verdade, que sua curiosidade levou você, leitor, até a esta lista. Encontramos 20 pôsteres dos mais famosos e bizarros artistas de circo de todos os tempos. Veja todos a seguir. Mirim Dágio. Desde o princípio, os humanos têm certa fixação pelo desconhecido, pelo bizarro. Daí o fascínio por freak shows e circos itinerantes. Atrações inusitadas e indivíduos supostamente adulterados eram os favoritos no passado. Arnold Gerrit Henskes nasceu em Roterdã, na Holanda, em agosto de 1912. De família simples, ele começou a trabalhar em casas de design quando tinha cerca de 20 anos. Segundo o próprio, tinha vários encontros sobrenaturais quando ainda era criança. Aos 33 anos, Arnold descobriu que poderia ter seu corpo perfurado. Teoricamente invulnerável, o homem nem sangrava quando tinha sua pele transpassada por facas e espadas. Frente à habilidade, então, ele decidiu sair em busca da fama. Na década de 1940, Dágio era conhecido por suas performances de palco, onde permanecia parado enquanto seu assistente o atravessava com lâminas de esgrima, uma a uma. O show era assustador, mas Dágio nunca vacilou, nunca mostrou a menor dor. Os médicos resolveram estudar o caso de Dágio. Ele então foi convidado para exames médicos e, para a surpresa dos Dágio, estava muito bem. Com a lâmina da esgrima atravessada no peito, Dágio se dirigiu até um laboratório para exames de raios-x, onde constataram que não se tratava de uma trapaça. A esgrima de fato atravessou seu abdômen, passando próxima a seus órgãos internos sem danificá-los. Apesar de sua incomum habilidade, Dágio acabou vacilando em uma de suas apresentações e morreu aos 35 anos com uma ruptura de sua veia aorta, após uma apresentação onde engoliu uma espada de aço afiada. Oddity Fett e Skinny Man eram famosos na década de 1900 como os boxeadores circenses. Isto por causa das exageradas medidas de seus corpos, um era baixo e muito gordo, o outro alto e magro demais. As apresentações deles eram artísticas e hilárias, eles não se espancavam no palco, mas arrancavam boas gargalhadas do público. Fred Wilson, o Garoto Lagosta. Nascido nos estado norte-americano de Massachusetts em 1866, Wilson era uma das principais atrações de um circo na época. Ele era portador de uma condição chamada ectrodactilia, que fazia com que os afetados nascessem sem o dedo central nas mãos ou pés, que acabavam parecendo com as pinças de lagostas e caranguejos. Josephine Corbin, a mulher de 4 pernas. Josephine Myrtle Corbin foi uma mulher americana célebre por ter sido uma atração de circo. Corbin ficou famosa por ter 4 pernas e 2 vaginas como defeito de nascença, provavelmente resultante da fusão de 2 embriões no útero de sua mãe. Apesar de ter tantas pernas, apenas uma era completamente funcional. John Jennings, o Sansão moderno. O homem de mandíbula de ferro. Um célebre homem forte e artista de circo, frequentemente anunciado como o Sansão moderno, ou o homem de mandíbula de ferro. Ele era famoso por suas proezas de mandíbula de ferro, que incluíam levantar objetos pesados, como um barril com 2 homens dentro, usando apenas os dentes. Ao longo de sua carreira, ele se apresentou em vários dos espetáculos circenses americanos mais famosos, incluindo o Circo de John O'Brien, seu primeiro grande trabalho em turnê. Não eram apenas os humanos que eram explorados por suas deformações em shows de horrores do passado. Mike, um frango que não tinha cabeça, também era uma das atrações circenses da época. Mike perdeu sua cabeça em um acidente, mas acredite ou não, o franguinho viveu 18 meses sem sua cabeça, apenas sob os cuidados de seu dono.
Provável portadora de hirsutismo, aos 5 anos de idade Jones já possuía costeletas e um bigode completo. A garota foi sequestrada por um frenólogo, nome dado aos estudiosos da teoria de que a aparência de uma pessoa poderia demonstrar suas características mentais, mas conseguiu escapar de seu sequestrador enquanto seus pais ainda estavam no julgamento do seu sequestro. Ella Harper, nascida no Tennessee, Iowa, em 1873, ficou amplamente conhecida na época como a Garota Camelo. Harper nasceu com uma rara condição ortopédica chamada recurvato genu congênita, que fazia com que seus joelhos se dobrassem para trás. Sua preferência para andar de 4 resultou em seu apelido de Garota Camelo. Em 1886, ela foi apresentada como a estrela do circo W. H. Harris, aparecendo em jornais em cidades por onde o circo passou. Felix Wehrle era um americano que ficou famoso no circo no século XIX por sua deformidade. Ele sofria de uma doença rara chamada Síndrome de Ehlers-Danlos ou cutis elástica. A doença se mostra como um defeito na produção do colágeno. O colágeno no tecido conjuntivo é responsável por auxiliar na resistência à deformação dos tecidos, é um importante contribuinte para a força física da pele. O espetacular homem de 2 cabeças. Pessoas com condições de nascença anormais eram os pontos altos dos espetáculos de horrores da época. Muitas vezes porque as pessoas não estavam muito acostumadas com isso, e não havia também tanta informação naquela época. Este homem sofreu com uma condição de nascença também resultante da fusão de 2 embriões no útero de sua mãe. Ele ficou conhecido na época como o espetacular homem de 2 cabeças. Alice Dort, o bebê peludo, de Minnesota. Alice Elizabeth Dort foi uma das mais fantásticas aberrações americanas de todos os tempos, a única pessoa conhecida por ter nascido nos Estados Unidos com a condição extremamente rara de hipertricose lanuginosa. Ela nasceu em Minneapolis, Iowa, em 14 de março de 1887, de pais normais, e ela tinha 2 irmãos, um menino e uma menina, que também eram normais. Ao nascer, Alice estava toda coberta por cabelo loiro de cerca de 5 centímetros de comprimento. Ela começou sua carreira no circo com 2 anos de idade. Alice era brilhante e inteligente no palco, comentou um escritor americano. Ela tinha lindos olhos azuis, e era tão brincalhona quanto um gatinho, completa. A família de Alice mudou-se para Dallas, no estado do Texas, entre 1900 e 1910, e foi lá que Alice se aposentou em 1915. Ela faleceu em 13 de junho de 1933, de causas desconhecidas, com a idade de 46 anos de idade. Isaac W. Sprague, o esqueleto vivo. Embora tenha sido uma criança normal na maior parte de sua infância, Sprague começou a perder peso com 12 anos de idade. Em 1865, ele se juntou a um espetáculo de circo, tornando-se o esqueleto vivo. Sprague casou-se com Minnie Thompson e o casal teve 3 filhos, saudáveis, robustos e fortinhos. Ele morreu aos 44 anos de idade, com 1,70 m de altura e pesando pouco mais de 43 quilos. Apesar de ter ajudado a enriquecer os donos de circo cujo qual ele trabalhou, Sprague morreu na pobreza, de asfixia. Os antigos circos, especialmente entre os séculos XIX e início do XX, eram palcos de um fenômeno cultural fascinante e, sob a ótica atual, profundamente cruel, os freak shows ou shows de aberrações. Diferente do circo moderno focado em habilidades acrobáticas, o apelo dessas apresentações residia na exibição de pessoas com condições genéticas raras, deformidades físicas ou características incomuns, tratadas como curiosidades biológicas ou monstros. O fim dessa era começou em meados do século XX devido a vários fatores: avanços da medicina, condições que antes eram vistas como misteriosas ou amaldiçoadas, passaram a ser compreendidas cientificamente como patologias. Mudança social, o crescimento de movimentos por direitos humanos e a mudança na percepção ética tornaram a exploração dessas pessoas inaceitável. Novas mídias, a ascensão do cinema e do rádio ofereceu novas formas de entretenimento que gradualmente substituíram o interesse pelo bizarro ao vivo. Embora hoje esses espetáculos sejam vistos como um capítulo sombrio da história, para muitos artistas da época, como a própria Ella Harper,
O circo foi um dos poucos lugares onde puderam encontrar independência financeira e um senso de comunidade em uma sociedade que os marginalizava.